Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Uma pergunta muito importante que talvez você já tenha feito, talvez você nunca tenha feito na tua vida, mas tenha necessidade de fazer. A pergunta é a seguinte: o perdão livra você da consequência do seu pecado? E a resposta é não. A Bíblia diz que o perdão, ele livra você da culpa e da escravidão eterna daquele seu pecado. Mas o mal que você cometeu, o pecado que você praticou diante de Deus, ele traz consequências e responsabiliza você pelo mal que você praticou. Você quebra algo que é meu. Você vai me pedir perdão. E eu posso livrar você da culpa e da responsabilidade do meu prejuízo. Mas eu posso também te livrar você da culpa, lhe perdoando, mas lhe dando uma oportunidade de você, segundo as suas condições, me pagar. Então você está livre da culpa, você está perdoado, mas você vai sofrer a consequência do seu erro. O que é que a Bíblia ela mostra? Que Deus, ele é misericordioso e Deus não quer que você seja escravo nem do pecado, nem da culpa, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas Jesus veio trazer vida e vida abundante para você. Mas a Bíblia fala também que Deus é justo e Deus não volta atrás de sua palavra. Logo, quando você pratica o mal, você atrai para você consequências desse mal. E eu vou deixar isso bem claro no segmento do estudo na mensagem de hoje. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, diz assim: Disse Davi ao profeta Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Vamos lembrar algumas coisas da mensagem para que você entenda, tá? O que o Senhor quer dizer através do profeta Natã a Davi nesse texto. A Bíblia diz que do mesmo jeito que você julgar, você vai ser julgado. Do mesmo jeito que você condenar, você vai ser condenado. Natã contou a Davi uma história de um homem que cometeu um erro absurdo. E Davi, como rei e juiz, ele deu uma sentença. Lá em 2 Samuel 12, verso 5, mostra a sentença de Davi. Davi, muito irado contra aquele homem, disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso morrerá. Então olha que Davi, ele ouve uma história de um homem que cometeu o pecado e Davi, ele condena esse homem à morte, tá? Na mensagem de hoje eu vou usar os versículos importantes, porque esta palavra eu tenho pregado desde o início do estudo, que eu pedi para vocês não perderem. Então, Davi se condenou à morte sem saber, porque no verso 7, Natã diz assim: Davi, você é esse homem, tá? Então, Davi, ele condenou o homem à morte como rei, mas ele não sabia que ele mesmo era o homem o qual estava sendo condenado por si mesmo. Então Natã fala a Davi que ele é o homem. Natã explica a Davi qual foi o pecado dele, eu já preguei aqui
no nosso estudo, pode ver as mensagens anteriores, por isso que eu coloquei no título por parte, tá? Então, Davi, ele ouve de Natã o pecado que ele cometeu e Davi reconhece o seu pecado. Então Davi aqui, no verso 13, diz: eu pequei contra o Senhor. E Natã diz a Davi: o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com seu pecado deste motivo aos inimigos para blasfemarem contra o Senhor, o seu filho que nasceu, este também morrerá. Aí você pergunta: pastor, o pecado de Davi, o pecado de adultério, o pecado de assassinato, o pecado de ter destruído uma família inteira por causa do prazer da carne, ficou só nisso? Ele só perdeu um filho? Não. O pecado de Davi, por mais que Davi tenha sido perdoado por Deus, atraiu sobre a família dele uma maldição hereditária. O verso 10 diz: jamais se apartará da tua casa a espada, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. E Deus ainda diz: da sua casa suscitarei o mal contra ti, e tomarei tuas mulheres, e darei o teu próximo à vista de todos, o qual se deitará com elas em plena luz. Eu quero que você preste atenção que Davi, ele foi perdoado. Davi, ele foi alcançado pela misericórdia de Deus, mas a consequência do pecado prevalece, tá? Porque tem pessoas que estão indo para a igreja, estão buscando a Jesus, tem pessoas que estão no mundo praticando mal e acha que vai chegar na igreja e vai dizer assim: olha, sou novo convertido, sou nova criatura. Passa uma borracha no que fez e a pessoa vai ter vida nova. Passa uma borracha no pecado, passa uma borracha na culpa. Sim, a pessoa vai ter vida nova, mas ela vai arcar com a consequência dos pecados que cometeu. Muitas vezes é a mulher que matou o marido. Ela pediu a Deus perdão, mas ela vai criar os filhos dela sozinho. E ainda que ela arrume outro marido, não é o pai de suas crianças. Deus pode permitir que ela encontre um outro marido com amor, com carinho, com dedicação, mas ainda assim não vai ser o pai. Ah, pastor, não tem diferença, tem muita gente assim, assado. Tem diferença sim. Não vou entrar no mérito agora, porque não é o estudo do dia. Mas tem diferença sim. Então é uma pessoa que destruiu a vida financeira com as drogas, com o álcool, com a prostituição, se converteu. Vai começar a construir sua vida. Vai começar a construir aquilo que destruiu, aquilo que jogou fora, tá? Então a pessoa, ela vai lutar contra a consequência do seu pecado. Quando o Senhor fala do arrependimento, ele diz: se o perverso que furtou devolver o furto, que deu prejuízo, sanar o prejuízo, se arrepender do seu pecado, voltar à prática da justiça, então eu perdoarei esse homem e me esquecerei de todos os seus pecados. Não morrerá, mas será tratado como um homem justo. Então olha que o pecado livra você da culpa, livra você da rejeição de Deus quando você é perdoado. Você é perdoado, então o seu pecado, você fica livre da sua culpa. Quando você recebeu o perdão de Deus, você fica livre da rejeição. Mas o seu pecado, ele te traz consequências. Mesmo perdoado,
você vai assumir as consequências dele. Meu amigo, minha amiga, presta atenção nisso, porque tem muita gente brincando de amontoar consequências negativas em suas vidas. É por isso que tem pessoas que mesmo na igreja não são felizes no casamento, mesmo na igreja não tem equilíbrio com os filhos. E o pior, com a gama de pastores, de missionários que estão por aí, que não conseguem nem aconselhar a si mesmo, quanto mais a igreja, essas pessoas têm dificuldade de caminhar para sempre, para frente. Essas pessoas, elas têm dificuldade de caminhar para frente, de olhar para Deus e serem verdadeiramente abençoadas. Sabe, nesse ponto da história de Davi começa um regresso familiar muito grande. Davi é tomado pelo engano. Davi tem estrupador dentro da família. Davi, ele passa por uma situação tão grave na família que ele mesmo se assusta com o tamanho da consequência da maldição que ele adquiriu contra si próprio. Eu tenho um conselho para dar a você antes de encerrar essa mensagem. Primeiro, antes de fazer qualquer coisa, pensa bem nas suas ações. Antes de falar qualquer coisa, pensa bem nas suas palavras. Antes de você se dirigir às pessoas com ofensa, diminuindo-as, presta atenção naquilo que você vai dizer às pessoas. Antes de você julgar e condenar alguém, toma cuidado. Você pode estar julgando e condenando a si mesmo. E se porventura, em meio a toda essa vigilância, você ainda pecou contra o seu próximo e contra Deus, não queira somente o perdão, mas descubra como reverter, como retratar o seu pecado. Foi um prejuízo financeiro, dá para reparar. Foi uma ofensa, dá para reparar. Sabe, existem coisas que você faz que são palavras verbais que você pode reparar. Prejuízo financeiro que você pode reparar, mas toma muito cuidado. O pecado contra a família, principalmente quando se fala em traição, não tem reparação. A marca, a cicatriz desse pecado é muito profunda. Por mais que a pessoa seja perdoada, por mais que você ofereça o perdão, a cicatriz, ela é muito profunda. E a consequência é iminente. Eu vou continuar falando sobre a história de Davi e eu vou mostrar a consequência da maldição hereditária na família de Davi. E vou mostrar pontos importantes para você, para que você entenda que não se brinca com Deus, nem com a palavra de Deus. E não se brinca também com a família, tá? Tem pessoas aí que estão aderindo à família moderna, sabe? O jeito novo de ser mãe, o jeito novo de ser pai, o jeito novo de criar filhos. E estamos vendo que a sociedade é composta com a união de várias famílias, tá? Então, nós estamos vendo a sociedade cada vez mais se afundando e se destruindo. Mas é mensagem para outro dia. Hoje eu preciso que você feche os seus olhos, tá? Vou lhe convidar você a fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração e encurvar a sua cabeça e fazer uma reflexão. Medite como têm sido suas palavras, como têm sido suas ações. Medite no tratamento que você tem dado à sua família, aqueles que são importantes para você. Senhor nosso Deus,
e eterno Pai, o Senhor é justo, grande é a tua misericórdia. Meu Senhor, nesta manhã, nesta noite, no momento que essa pessoa está me ouvindo, essa pessoa que está orando comigo exatamente no momento em que essa mensagem foi postada, eu te peço, olha para cada uma delas. Essas pessoas que talvez tenham errado, ofendido alguém, magoado alguém, talvez tenham errado, julgado e condenado alguém à pena máxima. E talvez o condenado seja a si próprio. Meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, essas pessoas que estão orando comigo, não porque são religiosas, nem porque tem tempo para jogar fora, não. Essas pessoas estão orando comigo porque acreditam no Senhor, acreditam na tua palavra e precisam, algumas delas precisam de redenção, algumas delas precisam de perdão, algumas delas precisam entender como reparar o seu erro, algumas delas precisam entender o que fazer para serem felizes. Por isso eu te peço, meu Deus, usa da tua misericórdia e compaixão por cada pessoa inscrita nesse canal, por cada pessoa que recebeu essa mensagem através das redes sociais, através do WhatsApp. Usa da tua misericórdia e compaixão por cada pessoa que reconhece que errou e quer uma chance para recomeçar a sua vida, como marido, como esposa, como pai, como filhos. Essa pessoa que talvez fez coisas que destruíram a família de alguém. Essa pessoa que talvez se envolveu com homem casado, com mulher casada. Essa pessoa que talvez tentou tomar a esposa, tentou tomar o marido de alguém, achando que tomaria a felicidade dessa pessoa. Alguém que se envolveu com pessoas casadas porque eram muito bonitas, atraiu o desejo, a libido da carne, meu Senhor. E depois que cometeram tal pecado, entenderam a tragédia que atraíram para suas vidas. Algumas delas obreiros, pastores. Algumas dessas pessoas, Senhor, não deveria sequer cogitar tal pecado, mas cogitaram, pecaram contra o Senhor. Pessoas que abriram a boca e desejaram maldição contra a família dos outros. Pessoas que amaldiçoaram o filho dos outros, a filha dos outros, porque sentiu raiva, porque a criança, o adolescente lhe desrespeitou, e pessoas prontamente declararam maldição. Mas estão nesse momento essas pessoas ouvindo essa oração, estão arrependidas, estão pedindo ao Senhor perdão, misericórdia, estão pedindo ao Senhor oportunidade para repararem os seus erros. Meu Deus, eu te peço em um nome do Senhor Jesus, estenda agora tuas mãos santas e poderosas para resgatar essas vidas, para resgatar essa família, para transformar a vida dessa pessoa que ora comigo e crê que o Senhor nosso Deus pode perdoar o pecado. Cura, meu Deus, o doente, o enfermo. Cura essa pessoa que é escrava da doença, dos vícios. Liberta essa pessoa. Transforma a vida desses que sofre de insônia e depressão. Faz, meu Deus, da vida do teu povo uma bênção. Faz da vida desses que oram comigo uma bênção. Esses que têm clamado ao Senhor, esses que têm acreditado da tua palavra. Resgata, meu Deus, essa pessoa que está à beira da morte.
Resgata essa pessoa que está desequilibrada, depressiva. Restaura a fé, a esperança, para que eles possam serem felizes diante do Senhor. Dá proteção ao teu povo, independente de onde estejam e para onde vão. Protege e guarda aqueles que têm confiado e acreditado no Senhor. Aqueles que têm respeitado a palavra de Deus e têm buscado não tentar a Deus. Seja o caminho deles seguro, seja a vida deles abençoada. Assim, meu Deus, eu peço a Ti o livramento, o perdão, a bênção para todos que oram comigo neste momento, e aqueles que creem, diga: assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz,